situação que provoca risco para ele mesmo ou para um terceiro, né? Bom, nós vamos ver que quando a gente for tratar esse assunto aqui nas provas da Polícia Militar, normalmente vem assim: o Código de Ética se aplica aos militares da reserva, que podem cometer qualquer tipo de transgressão. Está errado. O militar da reserva remunerada só pode cometer transgressão de natureza grave. E ainda não são todas as transgressões graves. São algumas, são 3 das transgressões graves. Nós temos 20 transgressões graves e ele só comete 3 transgressões graves. Ok? Bom, não estão sujeitos ao Código os coronéis juízes do Tribunal de Justiça Militar, né? Porque, gente, embora eles sejam oficiais da ativa da Polícia Militar, eles foram para a carreira da magistratura. Então, eles têm uma situação híbrida. Eles são militares e são juízes ao mesmo tempo. E neste caso em específico, os coronéis juízes do Tribunal de Justiça, leia-se a segunda instância, eles não estão sujeitos ao Código de Ética, tá? Então eles estão sujeitos somente à Lei Orgânica da Magistratura Nacional. E aí é ela que vai trazer quais são as infrações que ele pode cometer, quais são as sanções que ele pode ser submetido, etc. Tá bom? Bem, outro assunto importantíssimo aqui, conceito disciplinar, né? Nós vamos ver, gente, que o nosso Código de Ética, ele trabalha como se fosse um sistema de crédito, né? Então, quando o militar entra na Polícia Militar, ele entra no B0, ele entra 0 quilômetro, literalmente. E aí, o que acontece? A lei diz que a cada ano que ele não tiver uma punição, então isso aqui é importante, ó. A cada ano que ele não tiver uma punição, a cada 12 meses que ele não tem uma punição, aí esse militar vai ganhar 10 pontos positivos. Bacana? Se esse militar cometeu uma infração, mas ele não foi punido, ele ainda assim vai receber seus 10 pontos, né? Então, a cada ano que o militar não for punido, não for alvo de uma sanção disciplinar, ele no caso vai receber então 10 pontos positivos, até que ele alcance o conceito A. O que é o conceito A, gente? Eu sempre coloco aqui uma reguinha, porque eu acho que fica fácil de vocês entenderem que quando o militar ele entra na Polícia Militar, ó, ele está no 0, no B0. Deixa eu apagar aqui que ficou ruim esse negocinho aqui, né? No B0. Então ele entra aqui com 0 ponto e está então no conceito B. A lei diz que a cada ano sem punição, esse militar vai ganhando 10 pontos, até que ele alcança o conceito A. O conceito A se dá quando o militar está com 50 pontos. Então, o conceito A tem teto. O militar não pode ultrapassar 50 pontos. Vamos imaginar que venha na prova assim, de acordo com o Código de Ética, estará classificado no conceito A. O militar que tiver pontuação igual ou superior a 50 pontos positivos. Isso está incorreto. Por quê? Na verdade, o limite, o teto, é 50 pontos positivos. E se o militar tiver com a pontuação mais 49 até menos 50, esse militar estará no conceito B. Então, ó, vamos imaginar que na prova diga assim, fulano, né, soldado João, tem 3 anos de efetivo serviço na Polícia Militar e não tem nenhuma punição. Qual será o conceito de soldado João? Né? Nós vamos ver que se a cada ano sem punição ele ganha 10 pontos e já se passaram 3 anos, isso quer dizer que ele ganhou 30 pontos. Logo, ele estará no conceito B com 30 pontos positivos, né? E nós vamos ver que o conceito C, ele vai estar aqui, ó, do menos 51 até o menos infinito. Quer dizer, não há limite para o conceito C, né? Então, aqui, nós já tivemos gente na Polícia Militar com C menos 600, C menos 200 e uns quebrados, né? Mas, então, o conceito C já é aquela situação de risco, quer dizer que o militar, dependendo do quadro, ele poderá ser, inclusive, submetido a um processo para ser demitido da Polícia Militar.
Tá bom? Então, isso é importante também você dominar para fins de prova. O que você tem que saber para a prova? Você tem que saber, na verdade, esses quantitativos. Saber que o A é 50 pontos positivos, saber, na verdade, que B vai de 49 positivo a menos 50, né? E que o C é menos 51 adiante, tá bom? E lembrar também que o militar ganha 10 pontos sempre que ele não tenha sofrido nenhuma punição, nenhuma sanção disciplinar, né? Aí, neste caso, ele vai ganhar, então, 10 pontos até que ele alcance o teto aqui de 50 pontos. Belezinha? Então, é isso. Bom, outra temática que é muito importante você também estar ciente de quando em vez aí é cobrado em alguma prova da Polícia Militar, são os princípios da ética e os princípios da disciplina militar. Nós vamos ver que o Código de Ética tem 2 blocos de princípios. Os princípios da disciplina estão no artigo 6º, os princípios da ética militar que estão no artigo 9º, tá? Bom, nós vamos ver, gente, que quando eu falo dos princípios da disciplina militar, então tá aqui, ó, princípios da disciplina, nós vamos ver que nós temos 5 princípios, né? E quando nós tivermos os princípios da ética, nós teremos 16 princípios. São 16 incisos, né? Lá no artigo 9º. Professor, eu preciso decorar tudo? Olha, se você conseguir, né? Diante de tudo que você tem para estudar, claro, né? Ótimo que você consegue, mas de repente também a gente procura tentar encaminhar para você aqui algumas dicas para você tentar memorizar melhor. Por exemplo, quando eu falo dos princípios da disciplina, você vai ver que ele está sempre focado no serviço, na prestação de serviço para a Polícia Militar. Então nós vamos encontrar aqui algo, na verdade, que está voltado à hierarquia, à disciplina, ao serviço interno da corporação. Quando eu vou para os princípios da ética, nós vamos ver no artigo 9º que eles extrapolam isso, né? Eles pegam, eu sempre costumo dizer o seguinte, pense no militar ideal, pense numa pessoa ideal e você vai enxergar aqui os princípios da ética, né? Vou mostrar aqui para vocês, vocês vão confirmar o que eu estou dizendo aqui. Então, quando eu pego aqui os princípios da disciplina, o código começa a dizer o seguinte, olha, a disciplina ela é a manifestação da ética militar. E ela deve ser observada por todos os militares, em todos os escalões, e ela é materializada pela observância aos seguintes princípios. Nós vamos ver que aqui, ó, tem uma mnemônicazinha para você lembrar, né? Pronta observância em coco, né? Então, pronta em observância em coco, você vai lembrar aqui quais são os princípios da disciplina militar. Então, nós vamos encontrar aqui o seguinte, pronta obediência às determinações legais, né? Observância às prescrições regulamentares, né? Emprego de toda a capacidade em benefício do serviço, né? Nós vamos encontrar depois o primeiro co, de correção de atitudes, e o último co, que é de colaboração espontânea com a disciplina coletiva e para o alcance dos resultados pretendidos pela instituição, pela Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros, né? Então, o pronto observância em coco vai trazer para nós aqui os 5 princípios da disciplina militar. Bacana? Então, isso é importante você lembrar. Pronto observância em coco, tá? Bom, e os princípios da ética militar? Os princípios da ética militar, como a gente vai ver aqui no artigo 9º, nós vamos ver que eles são mais românticos, né? Costumo dizer. Nós vamos ver aqui o seguinte, olha, é preciso que o militar ele seja exemplar, um cidadão exemplar, um pai exemplar, né? Uma pessoa que ama a verdade, né? A dignidade. Então a gente vai encontrar aqui, ó, dentro dos 16 incisos do princípio da ética, nós vamos encontrar aqui o primeiro deles: amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade profissional, né? Quer dizer, você lê isso e fala, nossa, que lindo, né? Que legal, né? Então tá aqui, ó, observar os princípios da administração pública, respeitar a dignidade da pessoa humana, né? Nós vamos ver também que está aqui prover assistência moral, material da família, né?
Aqui, cumprir e fazer cumprir, né, as leis, códigos, ordens das autoridades competentes, né? Então a gente vai vendo aqui que nós estamos diante de um conjunto de princípios, né, que é muito mais amplo, né? Ser discreto, cortês em sua maneira, linguagem, né? Aqui nós vamos ver cumprir seus deveres de cidadão, né? Aqui cumprir, né, dar assistência moral e material à família, quer dizer, coisas que escapam ao âmbito interno da polícia militar. Então, normalmente nas provas, quando isso é cobrado o seguinte, né? Pede, né? Normalmente o enunciado fala assim, de acordo com o Código de Ética, são princípios da disciplina militar, aqueles que materializam, né, a ética militar. Marque a alternativa que corresponde a um princípio da disciplina militar. Você vai buscar aqui, o pronta observância em coco. Agora, pediu da ética militar. Aí você vai buscar aqui no artigo 9º e lembrar disso. Olha, eles são mais amplos, são mais genéricos, eles pegam a situação da vida particular do militar, algo que extrapola ao próprio desempenho do serviço. Então você vai conseguir raciocinar no sentido de que nós estamos falando de um princípio da ética militar. E, naturalmente, entre as alternativas, o que vai acontecer? A banca vai colocar para você esses princípios misturados e vai pedir para que você escolha o que o enunciado está pedindo, né? Se é princípio da disciplina, se é princípio da ética militar, etc. Tá bom? Então, é isso. Bacana? Bom, eu poderia, claro, né, citar todos para vocês aqui, mas não adianta nada, né? Porque se eu citar daqui a pouco vocês esquecem, né? Então, é importante lembrar dessas características, que é o que vai ajudar vocês aí na hora da prova, tá bom? Bom, então, nós temos aqui também o artigo 10, que ele é bastante importante. Por que ele é importante? Por mais que seja um instituto que, para os militares, é bastante conhecido, para quem já é militar, mas para o civil ele não é tão conhecido assim. E ele também costuma ser, via de regra, sempre posto ao lado da sanção. Foi eu aqui? Da sanção de advertência. Então nós vamos ver que todas as vezes que a gente for tratar sobre o artigo 10, que a gente vai comentar aqui, em regra vai se trazer aqui a sanção de advertência prevista no Código de Ética. Então o que é o artigo 10, gente? O artigo 10, na verdade, é um instituto previsto no Código que o comandante, ele pode, se quiser, beneficiar o militar com uma substituição de uma punição por um aconselhamento verbal, uma advertência verbal pessoal. É uma concessão discricionária do comandante. Ele vai ouvir o Conselho de Ética, vai avaliar o caso concreto e vai decidir se é ou não é o caso de conceder esse benefício para o militar transgressor. Então, o que diz o Código? Ele diz que, sempre que for possível, avaliada a conveniência e a oportunidade, então quer dizer, né, é preciso considerar que nós estamos diante de um ato discricionário do comandante, né? Não é obrigatório o comandante aplicar isso aqui. Toda hora eu passo um X aqui, né? Então, aqui nós temos que entender que não é obrigatório. O comandante concede se quiser, né? E o que vai acontecer? Se ele entender que é conveniente, que é oportuno, ele, na verdade, vai substituir a sanção disciplinar por um aconselhamento ou advertência verbal pessoal, tá? Bom, ainda é preciso que haja a concordância do Conselho de Ética, aquele órgão colegiado que eu comentei com vocês, que vai assessorar o comandante em matéria disciplinar. Então, na prática, como é que funciona? Imagine que eu um dia faltei ao serviço, faço o expediente disciplinar, esse processo é encaminhado para o Conselho de Ética. O Conselho de Ética vai manifestar que se eu pratiquei a transgressão, se ele entende que eu devo ser punido, e ainda vai dizer, na verdade, se ele entende que pode me aplicar o benefício do artigo 10. O comandante
vai pegar esse processo e vai decidir, então, se achar que é conveniente e oportuno e vai me aplicar, então, o benefício do aconselhamento ou advertência verbal pessoal. Por que é um benefício, gente? Porque neste caso aqui o militar não sofre uma punição e esse militar também, ele não perde pontos. É como se ele não tivesse cometido a transgressão disciplinar. Professor, mas então, o que vai acontecer com esse militar? Nós vamos ver que essa transgressão, ela conta para reincidência. Essa transgressão, ela vai contar para a concessão da recompensa de cancelamento de punições, lá do artigo 94, tá? Então, por isso que esse registro ainda permanecerá relevante. E eu comentei com vocês que, via de regra, na prova, o que a banca faz? Ela cita o conceito da advertência-punição e traz como se fosse o aconselhamento verbal, ou o contrário, né? Ela cita o conceito do aconselhamento verbal e traz como se fosse a sanção de advertência, que eu vou comentar um pouquinho mais adiante aqui com vocês, tá bom? Bom, aí o artigo 11, ele vem trazer o que é o conceito de transgressão disciplinar. Conteúdo também relevante, importante, né? Principalmente porque, às vezes, na prova, o conceito que é trazido pela banca, ele pode induzir o candidato ao erro, né? Então, já teve prova recente da Polícia Militar, por exemplo, que disse assim: transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos preceitos da ética militar